Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. Nesse vídeo a gente vai resolver essa questão de álgebra linear que envolve produto interno, tá? Então, aqui a gente vai considerar o espaço como sendo o espaço das funções contínuas, tá? O produto interno ele vai ser considerado dessa forma, tá? Então a integral, né, produto interno da função f pela função g é a integral de menos 1 a 1, tá? Do produto, tá? Das duas funções f e g. E aí está pedindo o quê? Para a gente, considerando tudo isso, para a gente verificar que as funções cosseno e seno, tá, são ortogonais, tá? E depois pergunta se são ortonormais, né? Então, bem, de forma geral, quando a gente tem aqui um espaço vetorial, tá? E nesse espaço a gente pode ter uma função, tá? Uma função, e essa função ela pega de E em E, né? Chega em dá um número, pega dois vetores desse espaço, tá? Dá um número. Ela satisfaz mais algumas condições, tá? Não vou adentrar. E se ela satisfizer algumas condições especiais, então isso daqui diz que essa função ela é um produto interno, tá? Produto interno. Bem, então, e esse né, é um espaço vetorial, também é um conjunto que a gente tem algumas condições nele. Mas, bem, o espaço das funções contínuas é um espaço vetorial. E esse produto definido por essa integral também é um produto interno, tá? Então, a partir do momento que você tem um espaço vetorial e um produto interno, tá? Daí, né, você pode falar em ortogonalidade. Então, você pode falar em ortogonalidade entre matrizes, pode falar entre vetores do R2, entre vetores do R3, entre funções, tá? Entre funções. Então, a gente vai verificar que essas funções são ortogonais. Então, basicamente, né, de modo geral, se você tem dois vetores, né, eles são ortogonais, né? Ortogonais, ele de certo modo generaliza aquela ideia de 90 graus, né? De vetores perpendiculares. Porque quando a gente estava no R2 e no R3, um vetor aqui e outro vetor aqui, né? Aquela ideia de ortogonalidade é essa, né? Que o ângulo é 90 graus. Mas entre funções não tem como a gente dar precisamente essa definição, né? Porém, a gente fala que eles são ortogonais quando o produto interno, né, é zero, tá bem? Então, aqui no caso, tá, os vetores são as próprias funções, cosseno e seno, tá? Cosseno e seno são vetores do espaço vetorial das funções contínuas, ok? Então, bem, o que a gente quer verificar? A gente quer verificar isso daqui, tá? Então, eles serão ortogonais se o produto interno entre eles der zero. Então, a gente vai ter que investigar esse produto interno aqui e ver quanto que dá. Então, do produto interno da função cosseno com a função seno, pela definição, né? Definição é esta aqui, certo? A gente tem que integral de menos 1 a 1 da função cosseno vezes a função seno dx, certo? Bem, e aí, tá? Aí aqui já é cálculo, você vai ter que usar suas ferramentas de cálculo para resolver essa integral, tá? Bem, aqui basicamente a gente pode usar dois modos, tá? Eu posso observar que essa função aqui é uma função ímpar, certo? Essa função é ímpar e o intervalo aqui é simétrico, tá? Então, automaticamente, né, a gente tem um resultado que garante que isso é zero, certo? Bem, outro modo seria você, que é o mais provável que vocês possam pensar, você fazer uma substituição, tá? Você pode fazer uma substituição do tipo u igual a seno de x, daí du seria a função derivada do seno, né? Da cosseno, certo? Ok? Bem, e aí, se você fosse olhar, né? Olhar só a primitiva por hora, né? Você pode fazer aqui o esboço, né? Só para você calcular. Você pode mudar também o intervalo, mas vamos fazer assim, né? Então, essa integral aqui, olhando só a primitiva, isso daqui, né, é u, certo? E isso daqui, ó, é du, né? Então, isso daqui fica só u du.
para você integrar aqui, né, fica u ao quadrado sobre 2, né, mais a constante, mas como a gente vai avaliar, constante não interfere. Então, só que u é seno, né, então é seno ao quadrado sobre 2, tá? Então, o resultado aqui é seno ao quadrado sobre 2, e você tem que avaliar no menos 1, tá? Então, essa continha aqui é uma que você faria, digamos, separadamente, né? Então, vou deixar ela aqui, certo? Bem, então, isso daqui, né, vai ficar, quando você avaliar, vai ficar seno, né, ao quadrado de 1, né, sobre 2, menos o seno de menos 1, seno ao quadrado, né, sobre 2, tá? A função, a sua função seno, ela é uma função ímpar, né? Ela satisfaz uma propriedade que é o seguinte: seno de menos x é igual a menos seno de x, tá? Então, onde você tem ali seno de menos 1, né, ao quadrado, isso daqui nada mais é do que isso daqui, né? Então, esse menos sai. Só que menos 1 elevado ao quadrado ali, no caso, fica só o seno mesmo de 1, né, ao quadrado, tá? Ou seja, né, resumindo, você vai ter o quê? O primeiro aqui você não mexe, menos, esse menos aqui ninguém trabalha com ele, e essa parte fica seno ao quadrado de 1, tá? Então, isso cancela com isso, ok? São iguais, dá zero. Então, resumindo, você encontrou o quê? Cosseno de x, seno de x é zero. Então, isso implica cosseno, né, e seno são ortogonais. Então, assim, basicamente, o que você vai usar de álgebra vem até esse ponto aqui, certo? Daí em diante, quer resolver a integral, você vai usar seu conhecimento de cálculo, certo? Bem, e aí agora a segunda parte, né? É verificar se são ortonormais. Então, para a gente saber, né, a discussão é a mesma, tem um espaço vetorial, você tem um produto interno, para você verificar se são ortonormais, o que é que precisa, né? Precisa que sejam ortogonais, e isso a gente já verificou que é verdade, e precisa de algo mais, que é a norma ser igual a 1. Então, para ser ortonormal, né? Para ser ortonormal, tá? A gente precisa que ele seja ortogonal, né? Mais a norma unitária, né? E bem, o primeiro ponto a gente já tem. Então, essa daqui é a pergunta, né? A norma é unitária, certo? Então, a pergunta é: a norma, né? De modo geral, se eu tenho um espaço vetorial, produto interno, a minha pergunta seria: a norma, né, desse vetor é igual a 1, né? A mesma coisa é perguntar, né, se isso daqui, que é a definição de norma, né, é igual a 1. Ou a mesma coisa, né, se eu elevo aqui ao quadrado dos dois lados, eu consigo eliminar essa raiz. Então, verificar isto. Tá? Então, eu tenho que verificar uma dessas coisas, tá? A mais fácil é essa daqui, não trabalha com raiz, tá? Bem, e quem é u, né? Então, no caso, eu vou verificar para o vetor u como sendo a função cosseno, tá? Então, eu quero saber o seguinte, minha pergunta é: cosseno de x é igual a 1, tá? Essa é a pergunta. Tá? Bem, então a gente vai desenvolver isso, né? Bem, então, cosseno de x, isso nada mais é do que integral de menos 1 a 1, é a definição do produto interno, né? Ok? Então, de cosseno de x dx, tá? Então, isso daí é menos 1 cosseno ao quadrado de x, tá? Bem, pronto. Então, daí em diante, novamente, é seu conhecimento de cálculo,
tá? O que é que a gente vai utilizar? Bem, vou utilizar aqui uma identidade trigonométrica, tá? Que é muito utilizada nesse tipo de integral, que é essa daqui, ó. 2x sobre 2, tá? Então, vou simplesmente substituir aquilo ali, tá? Integral de menos 1 a 1. Então, aqui vai ficar 1 mais o cosseno de 2x, né? Sobre 2 dx. Bem, aqui você tem esse 2 embaixo, uma constante, então ele pode sair, tá? Esse 2 aqui ele pode sair, ele sai de sua integral, tá? E aí, essa daqui já é bem mais simples, tá? Já é bem mais simples agora, você consegue resolver, certo? E a primitiva dela, tá? Vai dar x, né? A primitiva de 1 é x, mais a primitiva do cosseno é seno de 2x, e eu tenho esse 2 aqui também. Se você tiver alguma dificuldade em resolver esse cosseno de 2x por causa desse 2, você poderia fazer u igual a 2x, né? Para resolver esse cosseno de 2x, tá? Bem, e aí, aqui dá 1 e menos 1. Então, vamos substituir e ver o que acontece, né? Então, vai ficar meio, né? Aqui vai ficar 1, né? Mais o seno de 2 vezes 1 sobre 2, né? Pelo amor de Deus, não vai querer cancelar isso daqui, tá? Menos agora, né? O menos x menos o seno de 2 vezes menos 1, né? Vai ficar aqui menos 2 sobre 2, tá? Bem, então aqui vai ficar meio. Esse daqui, ó, tá? Menos 1 com menos 1 fica 1. Com esse daqui, dá um 2 já, né? Certo? Aí, que a gente viu novamente que a função seno é ímpar, né? Então, esse menos aqui, ele pode sair, tá? Ele sai. E aí, como eu já tenho esse menos multiplicando também, fica um mais, tá? Também, esse primeiro seno de 2 aqui, ó, vou repetir. E aí, esse daqui fica mais, né? Porque o menos sai, vem aqui pra frente, juntando com este daqui, aí ele fica um mais, certo? Seno de 2 sobre 2. Então, eu tenho seno de 2 sobre 2 mais seno de 2 sobre 2. Então, quando eu somo, né? Então, fica seno de 2. Tá? Então, quando eu distribuir esse meio aqui na frente, né? Vai ficar 2 dividido para 2, dá 1, mais seno de 2 sobre 2. E isso daqui, obviamente, é diferente de 1, tá? Ele é, obviamente, diferente de 1, por quê, né? Porque isso daqui não é zero, né? Isso daqui não é zero, tá? Então, é 1 mais alguma coisa, é diferente de 1, tá? Então, isso é falso, certo? Produto interno do vetor pelo vetor, que no caso é cosseno por cosseno, não dá 1, tá? Então, ela não é ortonormal, certo? E aí, você poderia verificar isso também no cosseno, tá? Então, no cosseno, você teria que verificar simplesmente, agora, seria o produto interno do seno de x pelo seno de x, tá? Então, eu vou aproveitar porque é muito parecido. E aí, aqui, a única diferença era, aqui ficaria seno de x, aqui ficaria seno ao quadrado de x. Qual era a identidade que você ia usar? Essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x igual 1 menos cosseno de 2x sobre 2. A única diferença é esse sinal de menos, tá? Então, aqui, ó, só ia mudar um menos. Aqui era um menos, tá? Aqui ficaria menos. Aqui ficaria um mais, certo? Bem, e aqui acabaria sendo sinal de menos, tá? Então, bem aqui também ia ficar um sinal de menos. Então, ia ficar 1 menos o seno de 2 sobre 2, que também é diferente de 1, tá? Então, no final das contas, ficaria aqui seno de x era igual a 1 menos o seno de 2 sobre 2, que também é diferente de 1, tá? Então, em nenhum dos dois casos você teria a norma 1.
tá? Então, bem, não se deixe confundir pelo fato dos vetores serem funções, tá? A partir do momento que você está trabalhando com o espaço vetorial sendo o espaço vetorial das funções contínuas, vetores serão funções, tá bom? Então, espero que tenha ajudado. Até a próxima e bons estudos.